Nesse vídeo nós iremos falar a respeito do famoso Tesouro IPCA mais 6%. IPCA mais 6%. Todo mundo está falando a respeito disso. Vamos tratar a respeito desse tema e dizer se vale ou não a pena comprar esse título, se o pessoal não está emocionado demais, sempre por óbvio, trazendo uma opinião aqui fundamentada. Então vem comigo. E o primeiro passo para você entender o que significa esse IPCA mais 6% e por que ele é um símbolo do mercado financeiro brasileiro, você precisa entender o que significa o título público federal. Que a gente encontra aqui essa listagem, a gente vai rolando para baixo, tem uma listagem aqui dentro do site do Tesouro Direto. São títulos públicos, que são as dívidas do governo. O governo, ele não tem arrecadação suficiente para se sustentar. Ele precisa pegar dívida. E ele pega a dívida com a poupança popular. Você pode emprestar para o governo federal. É assim que funciona. E você tem esses modelos aqui, esses títulos com as suas respectivas taxas de remuneração e também vencimento, além do preço que você vai pagar por cada título. Hoje, o que você tem no pré-fixado? Você tem 11% ao ano, quase 12%. Mas é sempre importante lembrar o seguinte, o governo cobra imposto de renda mesmo sobre o valor que ele está te emprestando. Então o governo fala o seguinte para você, me empresta a sua grana porque eu preciso para cuidar das contas públicas, mas o rendimento que eu vou te pagar tem imposto de renda, tá? Na prática, não importa muito a rentabilidade bruta, porque o governo só vai efetivamente te pagar um valor inferior a esse imposto de renda que ele cobra, que será de 15% caso você permaneça com o investimento por mais de 2 anos. Se você ficar pouco tempo com o investimento, essa alíquota, esse imposto pode chegar a 22,5%. É aquela tabelinha regressiva do imposto de renda da renda fixa, que vai caindo com o tempo. A cada 6 meses você reduz ali um pouco de imposto. Começa em 22,5% e chega até 15%. Portanto, como exemplo, se eu tenho aqui um pré-fixado 2027 que vence no dia 1/1 de 2027, trazendo uma rentabilidade de 11,8%, isso aqui não interessa para mim, porque o governo fica com a parte dele de novo. O que ele efetivamente me paga é essa taxa menos 15%. É só multiplicar por 0,85, que é 85%. Então, o que eu vou ganhar efetivamente é 9,4%. Só que aí tem um detalhe, quando a gente investe em pré-fixado, a gente sempre está fazendo uma aposta de que a inflação brasileira não vai ficar muito alta, porque imagina só o cenário em que você tem uma inflação brasileira que é medida oficialmente pelo IPCA, que ela venha superar 9,5%. E aí você compra um título que só vai te render 9,5%. Logo, você fez um mau investimento. Por quê? Porque você apostou que a inflação brasileira ficaria num patamar mais baixo. Porque o que acontece? Hoje você olha para a inflação brasileira, que nos últimos 12 meses acumula 3,69% de alta, você acaba perpetuando uma situação atual. Esse é um problema de nós investidores. Todo mundo comete isso. Nós acabamos pegando uma situação atual e perpetuamos essa situação, como se ela fosse durar para sempre. Só que você acha razoável o IPCA brasileiro ficar nessa faixa de 3, 4%? Eu não acho razoável, porque isso aqui é inflação norte-americana, historicamente, 3%. Então você acha que o Brasil vai permanecer com a inflação oficial de 3%? Eu entendo não razoável. E eu não estou aqui sendo enviesado, estou apenas fazendo um juízo de probabilidade, porque quando você olha para a série histórica do IPCA, você vai reparar o seguinte, IPCA recentemente chegou a 10%, 4,5%, 4,3%, 6,29%, 10% de novo no governo Dilma, 6,4%, lá no comecinho o negócio era pior, 12% em 2002. Se você fizer uma média disso tudo, você fica entre 6 a 7% dependendo da janela de tempo. Então, a inflação brasileira você tem que esperar 6%, não seja iludido. Aqui é um juízo de probabilidade olhando para o nosso passado, numa janela de tempo que não é pequena, desde o plano real aqui. Por isso que o pessoal acaba preferindo o título público Tesouro IPCA mais o quê? Mais uma taxa pré-fixada, porque daí você não está apostando que o Brasil não vai ter inflação. Você está dizendo o seguinte, olha, como eu sou incapaz de prever a inflação do Brasil e como eu sei que a inflação do Brasil historicamente é alta, eu vou pegar o melhor dos dois mundos. Eu vou pegar tanto a minha proteção à inflação, que é o IPCA, por mais que a sua inflação individual não seja a do IPCA, mas é o que é disponível no mercado, é isso aqui que é usado como parâmetro. A sua inflação individual é você que tem que calcular, pode ser mais ou menos, inclusive, que o IPCA depende da família, depende do indivíduo. Então, pelo menos, você vai se proteger da inflação oficial e você vai ter uma taxa em cima disso. Só que aqui, de novo, o governo, ele tributa em cima da inflação. Então, ele vai
pegar o 15% do imposto e tirar daqui e também daqui. De qualquer forma, pensando em renda fixa, é a sua melhor chance de se proteger da inflação e ter algum ganho real no Brasil no que toca à renda fixa. E por que IPCA mais 6% é algo tão atrativo para muitas pessoas? Por um motivo muito simples. Porque o Brasil é um país de inflação. Quando você vai olhar para títulos públicos norte-americanos, nos Estados Unidos, o pessoal quase não investe em título atrelado à inflação, prefere título pré-fixado, que acaba sendo mais comum. Então, título de inflação no Brasil vale muito, muito mais procurado. Imagina só o cenário em que você tem IPCA de 10%. Tivemos recentemente, olha a série histórica aqui, 2021. 10%. Aí você ganha mais 6, 16% bruto, em valores líquidos 13,6%. Quem não quer essa rentabilidade livre de risco? Porque sim, investir em título público, mesmo brasileiro, você está com risco de quase zero, porque o governo ele tem a máquina de imprimir dinheiro ou de se endividar mais para te pagar. Então o risco de calote do governo é praticamente zero, para não dizer zero. Por isso que é um título muito procurado. Imagina só 13%, é claro que você não vai ganhar 13%, porque o IPCA é uma taxa que oscila, não é pré-fixada, não vai ser a taxa de inflação daquele ano quando eu investir. Não. Ela vai variar. De qualquer forma, o que o pessoal tem visto ao longo do tempo com IPCA mais 6 é uma taxa que fica próxima de 11 a 12% ao ano, o que é uma taxa que não é tão fácil de ser batida, por conta da comparação histórica dos principais índices de mercado. Olha só o que aconteceu desde 2013 com o Ibovespa, IMAB, já te explico o que é isso, índice de dividendos da B3, SP500, IFIX e CDI. Ibovespa, quase 130%. Não foi muito bom. Na verdade, foi bem ruim. Vamos ser sinceros. CDI bateu Ibovespa. IDIV bateu CDI e Ibovespa. Só mostrando como empresas de dividendos são uma boa perspectiva de investimento. IFIX não foi tão bom assim, mas ainda assim conseguiu se aproximar do Ibovespa. SP500, claro, teve toda essa rentabilidade por conta do dólar também. E nós temos o IMAB, que ficou só abaixo do SP500, 205%. Esse IMAB é um índice, é uma carteira teórica criada pela Ambima, que reúne títulos IPCA+. IPCA mais alguma taxa. Então ela traz o quê? Uma simulação em que o investidor só tem uma carteira de títulos públicos IPCA. Ele teria 205% nesse prazinho aqui desde 2012, final de 2012. E o que a gente tem visto com o índice IMAB é que a cada 10 anos você consegue 200% de rentabilidade. Você vai pegar várias janelas de tempo e você vai verificar isso. E aí quer saber quanto significar o ano 200% de rentabilidade em 10 anos, você vai usar a fórmula da taxa equivalente, que eu já trouxe para vocês aqui em alguns momentos no canal e tem também no nosso curso FMI. Aqui vai ser o quê? Igual a 1 mais a taxa 200%, que eu vou elevar no prazo que eu quero de um ano, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Isso dá 11,61% ao ano. Claro, aqui a gente não está descontando o quê? Imposto. 15% de imposto. Portanto, de taxa líquida, você vai receber 9,8% ao ano, quase 10% ao ano. Então, esse é o rendimento líquido que você pode esperar com título público, que seja atrelado à inflação, IPCA. Mas aqui eu não estou considerando só IPCA mais 6. E aí aqui tem um outro comparativo para você ver o poder do IPCA mais 6 num prazo mais longo. Aqui pegando-se desde quando? Plano real. Vamos pegar desde o plano real. O que foi o poder do IPCA mais 6 contra o Ibovespa? Venceu do Ibovespa, só perdeu do CDI, mas precisamos lembrar que o CDI ele foi muito alto no começo do plano real. Mas olha só, venceu o Ibovespa, principal indicador da renda variável brasileira, 4.454% em 30 anos. Você teve ali uma taxa de 13,5% ao ano. Taxa líquida, descontando imposto e taxa, você chegaria a 11,5% ao ano, quase 12% ao ano. Portanto, podemos concluir que sim, o IPCA mais 6% dá uma expectativa de longuíssimo prazo de você obter uma rentabilidade líquida de 11,5% ao ano. Eventualmente, 12%, quem sabe. Mas sem clubismo aqui, essa expectativa que aconteceu no longo prazo, pelo menos 10% você pode esperar. Isso com o IMAB. Se a gente pega uma comparação num prazo menor, e aí só considerando IFIX e CDI, o IFIX está batendo o CDI nos últimos 10 anos. Bate o IPCA, bateu o Ibovespa, só pegando os últimos 10 anos. Isso aí está perdendo o índice de dividendos, uma proximidade muito grande aqui, IFIX e índice de dividendos. Mas ainda assim não bateu o IMAB.
em termos de rentabilidade acumulada de 200%. Claro que se a gente pegar ativos individuais, por exemplo, HGLG nos fundos imobiliários, quanto que ele rendeu nos últimos 10 anos? R$ 1.000 teriam se tornado R$ 3.275. Logo, eu tive uma rentabilidade com a HGLG em 10 anos de 228%. Aí bateu título IPCA+, bateu IFIX e bateu diversos outros índices. Beleza, um ativo individual, só que a sua carteira é diversificada. Não necessariamente você vai ter ativos que performam tão bem quanto a HGLG nos fundos imobiliários. E não é nada recomendável você simplesmente já comprar tudo de HGLG porque você está ferindo o princípio básico de uma carteira de investimentos, que é a diversificação. Inserir todo o seu dinheiro em apenas um ativo que já performou bem, talvez você esteja pagando muito caro. Não sei, a aula aqui não é de valuation. Ou nas ações Taesa. Como é que foi com Taesa? 418% em 10 anos. Aí foi outra história. Sendo que nas ações a gente consegue encontrar ali algumas ações pagadoras de dividendos que conseguiram vencer com tranquilidade os títulos públicos atrelados à inflação. E na verdade você consegue isso com certa tranquilidade, mas exige mais conhecimento e exige um apetite maior por risco. Então dá, com ações dá. Com fundo imobiliário fica um pouco mais difícil e você não vai ver um spread tão grande, uma diferença aqui tão grande de rentabilidade com fundos imobiliários. Por isso que o IPCA+6 é tão atrativo. Ora, eu tenho um título do governo que rende quase igual fundo imobiliário no longo prazo, fundo imobiliário de alta qualidade. Tem ações que vão perder desse título, várias ações, a maioria delas, porque a Ibovespa perdeu. Como não vai ser atrativo? Não dá para ser clubista aqui. E de novo, eu tenho que reforçar o seguinte: ah, mas o IPCA está baixo, 3,8%. O próprio governo está prevendo aqui no seu boletim Focus que vai ficar abaixo de 4%. E você acredita nisso? Você realmente acredita que o IPCA vai ficar de acordo com essa projeção do Banco Central? Por que você acha que chegamos a um IPCA mais 6%? Porque o Brasil está com mais risco. O Banco Central já nem está querendo mais continuar o corte de juros. Então cuidado com as narrativas. Olhe para os números. É por isso que, muito embora, o pessoal que me acompanha, que é membro do canal, sabe, eu tenho um grande volume em ações, muito em comparação ao que eu tenho em renda fixa, eu vejo que sim, é algo bastante interessante a gente colocar parte do nosso dinheiro em IPCA mais 6%. E aqui você tem IPCA mais 2029, que vence em 2029, 2035 e 2045. E ainda você tem com juros semestrais. Eu não recomendo com juros semestrais porque a cada pagamento você sofre imposto de renda e esse juro que você recebe não vai estar acumulando o juro composto. Então, para quem não está já vivendo de renda agora, IPCA mais com juros semestrais não é nada recomendável. Se você está numa fase de acúmulo do patrimônio, construção patrimonial, sem sombra de dúvida, IPCA mais sem juros semestral, em que você vai receber o total acumulado com os juros lá no vencimento do título, que aparece aqui do ladinho. No caso de 2029, 15/5/2029. Ah, Luan, então quer dizer que não tem nenhum risco nisso aqui? Não, tem um risco mínimo de calote, quase zero, e tem o risco da marcação a mercado, que ocorre quando você resgata o título antecipadamente. Mas se você deixar até o vencimento, não tem o risco da marcação a mercado, que é o quê? Se eu resgatar antecipadamente o título e ele estiver num preço menor, porque o preço dele hoje é 3.195,52, se ele cair, se o preço dele cair no meio do caminho, porque no meio do caminho os títulos eles caem de preço ou sobem, se cair você resgatou ali no momento em que caiu, você vai perder dinheiro, não tem jeito. Agora, se você deixar até o vencimento, não tem esse risco de marcação a mercado. E aí, de uma maneira simples para você entender a marcação a mercado aqui nesses títulos é o seguinte: quanto maior o prazo, mais sujeito à marcação a mercado você está, porque quando a gente estende o prazo de qualquer investimento, significa que eu estou correndo mais risco. Por quê? Porque vai demorar mais para o dinheiro voltar para mim, investidor. Então, ora, eu estou renunciando a prazo. Eu estou suportando esperar mais tempo para recuperar meu investimento. Logo, meu risco é maior. Você não concorda? Então, eu vou ficar mais sujeito à marcação a mercado. Por isso, se você quer reduzir os efeitos de marcação a mercado, é o prazo menor. Eu até prefiro. Até porque a diferença de taxa aqui não é tão grande, né? Você tem aqui 2045, 6,11. Aqui, 6,08. Não vejo tanta diferença. Então, prefiro ficar com o de prazo mais curto. E outro detalhe aqui. Por que existe a marcação a mercado? Porque veja, para que um título me remunere IPCA mais 6,08, ele tem que valer hoje 3.195. Mas, se esse mesmo título, IPCA mais 2029, passe a remunerar 6,5% ou 7%, ele vai ter que valer menos. Porque o preço dele tem que ficar para baixo para que a taxa compense essa diferença. Essa é a ideia. É a mesma ideia de,
por exemplo, eu vou calcular o preço teto de uma ação. Quanto maior o retorno que eu estou exigindo, é maior a taxa de desconto. Então, a ação cai. Então, por exemplo, se eu estou exigindo 10% de retorno numa ação, o preço dela vai ser menor do que se eu exigir apenas 6%, como diz o Basin. Essa que é a ideia. A mesma coisa aqui com títulos públicos federais. Não quero aqui entrar em maiores detalhes técnicos sobre isso, você nem precisa ficar sabendo sobre isso. Não faz diferença nenhuma na tua vida, mas você entender que se resgatar antecipadamente, você pode perder dinheiro. Mas também não é bem assim como o pessoal fala, eu vou te mostrar na prática. Inclusive com o aporte que eu vou fazer agora nesse título aqui, Tesouro IPCA+ 2029. Sim, tenho renda fixa, todo mundo precisa ter. Inclusive, eu já tenho aqui IPCA+ 2029, só que com taxas menores. Olha a taxa que eu peguei, que para mim já estava atrativa. 5,47 e 5,71. E aí veja só, pela lógica era para eu estar perdendo dinheiro, tendo prejuízo, segundo alguns acabam difundindo na internet. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque eu aportei em dezembro e setembro do ano passado. Já faz algum tempo. E aí se eu resgatar agora, meu saldo líquido seria de 40 mil nesse primeiro título e de 93 mil nesse aqui. Eu comprei a 89 mil e 39 mil, então eu estou com lucro. Então não é assim que funciona, porque já teve um prazo aqui que passou de tempo e a taxa não subiu tanto acima dessas taxas que eu peguei. Claro, se subir demais e para 7%, 7,5%, sempre tem esse risco também. Se o governo continuar fazendo decisões equivocadas, a gente poderia ter esse risco. Mas sendo sincero, IPCA+7 só chegou quando tivemos ali a derrocada do governo Dilma. Então o Brasil tem que ir para o fundo do poço mesmo para isso acontecer. Ainda assim, eu vou receber IPCA+6, se eu deixar até o vencimento. Agora, se as taxas voltarem a cair ao longo do tempo, nesse período, eu vou ter um lucro maior. Por quê? Porque eu acabei comprando um título IPCA+6, as taxas caíram, meu título tem que se valorizar. É aquela mesma ideia que eu falei ali para vocês. Você também pode perder dinheiro com a marcação ao mercado, mas você pode ganhar. E aí, eu tenho 10 mil reais aqui na conta e eu vou aportar. Vou aqui em Tesouro Direto, aplicar, e vou aqui para baixo, 2.029, aplicar. Vou aplicar aqui então algo próximo de 10 mil reais. Não dá para ser 10 mil cravado, porque tem que ser aqui certinho a quantidade de títulos que dá para comprar. Então dá 3,12 títulos, dá 9.970. E aí pronto, quando eu vou aqui no histórico de solicitações, tá aqui. Aplicação em renda fixa. A liquidação vai ocorrer no dia 27/5. Por quê? Porque eu estou fazendo o pedido depois das 13 horas da sexta-feira. Mas beleza, segunda-feira liquida a operação e o título vai entrar na minha conta. E sim, enquanto tivermos IPCA+6, eu pretendo continuar aportando um pouco dos meus aportes nesse título. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até uma sugestão de vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!